escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, por mais esse domingo, por mais esse dia de vida. Que a tua paz esteja sobre todos nós e que o teu Espírito Santo nos dê entendimento e sabedoria para compreender a tua palavra nesta manhã e neste estudo, Pai, de escola dominical. Em nome de Jesus nós oramos, agradecemos. Amém. Imagine uma mulher que ama sua vizinha e lhe leva com toda sinceridade um grande buquê de flores, não percebendo que a vizinha é terrivelmente alérgica a flores. Esse é um zelo sem conhecimento e pode até ser fatal. Imagine uma pessoa que creia com veemência que determinada solução venenosa não é fatal. Se ela beber, se ela cheirar, ela morrerá. Seu zelo não só não a terá ajudado, como contribuirá para a sua morte. Esse exemplo das flores é para a gente poder entender o que significa ter zelo com alguém. É ter um carinho, querer agradar alguém, mas você não tem o conhecimento suficiente para aquela pessoa, por aquela pessoa, e acaba cometendo um erro que pode ser fatal. No versículo 2, em Romanos 10, diz que os judeus tinham zelo por Deus. Eles agradavam, honravam e serviam a Deus, mas eles não tinham um conhecimento profundo sobre Deus. Eles eram sinceros e zelosos em suas crenças, mas essas crenças eram muitas vezes erradas e equivocadas. E eles se tornavam até ignorantes, não porque a informação está indisponível, mas porque para eles convinham continuar sendo ignorantes, a viver a vida daquela forma. Zelo sem conhecimento ou entendimento é um fanatismo e pode criar até um terrorismo da pessoa com os irmãos da igreja, de julgamentos começam a criar coisas que não são verdadeiramente fundamentadas naquilo que Deus realmente quer que o judeu daquela época fizesse. Então, era um conhecimento que eles começaram a tirar conclusões, e se a pessoa não estudava também, ela aceitava através daquele judeu que tinha na mente dela mais conhecimento, o que era para ser feito. Os fanáticos, eles são pessoas que têm zelo e sinceridade. Com frequência, eles se dispõem a morrer por sua causa. Nós temos um exemplo dos terroristas, né, os fanáticos, né? Eles têm zelo por aquilo que é pregado para eles, morrem por aquela causa. Mas esse zelo, ele rejeita a reflexão. Eles recusam-se a parar e pensar bem nas coisas. Embora eles sejam sinceros, eles podem causar muitos danos. E quando fazem, nós os responsabilizamos porque deveriam ter mais conhecimento do que ninguém. Então, às vezes, até em relação a um pastor, um líder da igreja, a gente cobra, mas nós mesmos não vamos atrás do conhecimento. A gente fica muitas vezes à mercê daquele que está passando o conhecimento para a gente. É mais fácil assistir um culto, uma escola dominical, vendo mensagem, tudo mais, mas eu não pego a Bíblia, não tenho aquele momento da minha reflexão com Deus,
ver se aquela pessoa que ela está falando realmente está baseado, é um conceito bíblico, né? E Israel, daquela época, né, e até hoje, deveria ter mais conhecimento do que ninguém, por dois motivos. Primeiro, porque Cristo veio, e segundo, antes de Jesus vir para a terra, eles foram avisados que Jesus viria. Mas eles não aceitaram esse Cristo, o Cristo pobre, o Cristo que ficou na manjedoura. Eles esperavam um Cristo que viesse destruir Roma, né, que eles ficassem independentes, viesse com aqueles valores do homem, né? Então, o que o zelo com conhecimento, o que ele significa quando nós temos o zelo, né? Mas o conhecimento junto é confiar em Cristo para justificação, é crescer nele como o alicerce da vida, em Cristo. Eu vou obedecer a lei de Deus por gratidão e proclamar o evangelho de Deus por amor. Isso é ter zelo com entendimento. E aí, meus irmãos, eu coloquei algumas perguntas para refletir sobre isso. Você é por natureza alguém que precisa acrescentar zelo a seu conhecimento ou conhecimento a seu zelo? O que vem primeiro para você, né? Você já se deu conta de que a fé em Cristo significa o fim de qualquer dependência do cumprimento da lei para alcançar segurança? Que diferença isso faz para você? Muitas vezes a gente cumpre a lei para ser salvo, né? Já falamos isso, o livro de Romanos fala demais sobre isso, sendo o cerne dele a justificação pela fé. E você faz aquilo não por uma obrigação para conseguir algo. Quando você crê em Cristo, você faz por espontânea vontade, por liberdade, não algo obrigatório. Você é um judeu antigo, um fariseu? Você julga pela lei o tempo todo? As pessoas são julgadas pela lei? Você vive a lei, mas não vive Cristo? O que você sabe sobre Cristo? No final da aula, eu vou deixar um vídeo maravilhoso para vocês de um pedacinho de uma pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes, e que você vê que ele está cheio do Espírito Santo. Ele não repete nenhuma vez tudo as suas afirmações, e vem à mente dele uma seguida da outra essas afirmações. Para uma pessoa fazer isso, realmente ela tem que estar cheia do Espírito Santo. Ela tem que ter zelo e conhecimento sobre Cristo. Vamos ver se você tem esse conhecimento todo também. Quando Paulo declara que Cristo é o fim da lei, ele está colocando termos surpreendentes que ensinou nos primeiros capítulos da carta aos Romanos. Trata-se isso de um confronto direto com os moralistas legalistas e com os religiosos, do tipo que ele está tratando nesse capítulo, em Romanos 10. Paulo não está dizendo aqui que a categoria da lei chegou ao fim ou que a natureza obrigatória da lei acabou, e sim que Cristo pôs fim à lei como modo de justificação, um modo de ser aceitável a Deus. Então a lei é como um meio de justificação, ela terminou. A fé agora é o meio de justificação. A fé reconhece que não precisamos fazer nada para sermos justos. Por quê? Porque Cristo já desceu do céu. E Cristo já lidou com os próprios pecados na morte. Então, quando Paulo fala da justificação, que vem para aqueles que creem, ele não se refere à moralidade em geral, mas o estado de justiça com Deus, que significa que você encontra o favor diante dele.
Obedecer à lei é uma forma de agradar e expressar nossa gratidão ao Deus que nos salvou pela graça. Fazer não é mais obrigação. Isso daí acontece no nosso coração espontaneamente. Por isso que confronta legalistas e religiosos. Por isso, devemos confiar todo o nosso eu à pessoa e obra de Cristo como nossa justificação. Devemos transferir a confiança que temos em nossos próprios esforços para sermos justos, para a justificação de Cristo em nosso favor. Essa é a fé que salva. Nós temos que confiar em sua obra, sua morte e ressurreição por nós. A lei não salva. O versículo 10, ele é uma reafirmação da verdade do versículo anterior. Ele mostra também que confessar com a boca e crer no coração não são atos separados. Diríamos que seria dois lados da mesma moeda, mas de uma fé, né? A fé em Deus, em Cristo, né? A justificação e a salvação são, em essência, a mesma coisa. Então, quando eu confesso com a boca, nada mais é que parte de crer com o coração. As duas coisas significam professar fé em Cristo. Qualquer um que crê expressa essa crença. Se não tomarmos o cuidado, a gente pode entender que Paulo estava querendo dizer duas coisas distintas. A primeira, que era confessar oralmente que Jesus é o Senhor. E o segundo, crer que ele ressuscitou. Mas isso contradiria o restante de Romanos, né? Porque exigiria, eu preciso fazer uma obra para ser salvo, né? Então, uma profissão pública da minha fé com palavras mágicas, né? O que eu só preciso fazer? É transferir tudo para o controle de Cristo, né? Então, no versículo 11, Paulo fala que nós não vamos nos arrepender de confiar nele, né? De confiar em Cristo, mas vamos se arrepender de confiar em nós mesmos. E todos nós podemos fazer isso. Não existe diferença entre judeu ou gentil quando trata-se da salvação em Cristo. Né? A disponibilidade da salvação é para todos, né? Então, todo aquele, em Romanos 10, 13, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, quer seja judeu, quer seja gentil, quer seja o bom, quer seja o mal, né? Reconhecendo verdadeiramente quem é Jesus e a nossa necessidade de Jesus Cristo, será salvo. Né? Então, sendo completamente amado, sendo completamente abençoado, completamente justificado para Deus, né? Para a eternidade por Deus. Né? Então, a ordem não é se é primeira ou segunda, é as duas coisas. É confessar Jesus como Senhor, que Ele é a divindade suprema sobre o mundo, né? O Criador deste mundo. E crer na obra de Jesus aqui na terra, né? Crer na vida de Cristo, na sua morte e na ressurreição dele. Então, confessar com a boca é crer com o coração, né? Então, a crença e a confissão, eles estão fundidos. Não tem a ordem do que eu tenho que fazer primeiro ou segundo, mas é os dois ao mesmo tempo. Eu coloquei no slide primeiro e segundo para dar essa conotação, mas a minha explicação, ela tem como objetivo dizer para você que confessar e crer, você tem que fazer ao mesmo tempo. Eu não posso confessar algo se eu não acreditar naquilo que eu estou confessando. E quando eu creio em algo, eu confesso sobre aquilo. Então, é as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, meus irmãos, entramos na questão da responsabilidade da igreja. Igreja não como estrutura física,
mas não como um monumento, né? Mas nós somos a igreja, eu e você que está assistindo a esta aula. Então, em Romanos 10, 14 e 21, no versículo 3, fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como que eles podem invocar, né? Então, como que as pessoas invocam o Senhor? Primeira coisa, elas têm que crer, né? Isso Paulo já fala no versículo 9 e 10. E essa crença, na verdade, sobre Jesus em nosso coração é o que nos torna cristãos. Mas como crerão naquele de quem não ouviram falar? Versículo 14. A mensagem deve ser ouvida, né? Então, isso quer dizer o quê? Que a fé salvadora não pode acontecer de modo místico, né? Mas ela tem que ocorrer em resposta ao conteúdo que penetra no entendimento para a pessoa. E como que acontece isso? Não é um processo mágico, não é só ler a Bíblia. Só ler a Bíblia não salva ninguém. A mensagem da Bíblia, ela precisa ser ouvida e compreendida de fato. A pessoa não pode crer a menos que a mensagem seja ouvida com atenção. E aí, mas como ouvirão se não há quem pregue? Essa mensagem precisa ser transmitida. E aí, esse pregue, né? Ele é traduzido, ele significa arauto, que é fazer um anúncio. Não é o sermão, não é sermão de igreja, é você estar na rua falando sobre a palavra de Deus. Tanto que eu coloquei aí a fonte do dicionário dicio.com.br, que diz que arauto é um emissário de um príncipe, né? Aquele que está encarregado de levar e fazer ouvir as ordens dele. É um mensageiro, um porta-voz. Quem é esse príncipe, gente? Que a própria palavra de Deus diz: Jesus. E como pregarão se não forem enviados? Em Romanos 10, 15 diz. Então alguém deve se incumbir da transmissão dessa mensagem, que deve ser o arauto, né? Esse deve ser enviado. E quem é esse papel? É da igreja, né? Quando Paulo diz que Cristo, né? Primeiro Cristo enviou testemunhas e mestres autorizados, que são os apóstolos, cuja mensagem está na Bíblia, né? E esses enviados também se referia ao modo pelo qual Cristo, por meio da sua igreja, envia missionários, pregadores, cristãos comuns a todos os lugares e em todos os tempos para serem mensageiros da palavra de Deus. Então Deus nos enviou com a mensagem da salvação e Ele pode nos enviar além da minha própria casa, além de um púlpito, além do nosso lado da rua, do nosso bairro, né? E aí entra o versículo 15 que nós vamos falar no próximo slide. 15 diz: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. O que quer dizer isso? Que essas pessoas que anunciam a palavra de Deus, como elas são belas, como elas são abençoadas, por manifestar e proclamar a palavra de Deus a todas as pessoas, todos os povos, no seu testemunho, anunciando as boas novas. E o que é necessário? É necessário a gente anunciar, porque, como diz no versículo 14, como vão crer se não há quem pregue? Deus pode manifestar a sua palavra de diversas formas, mas Ele nos deixa uma ordem de anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus a todo mundo e de pregar. É uma ordem. Requer uma disposição para falar, estar disposto a falar a palavra de Deus, estar disposto a ouvir coisas que muitas vezes você não gostaria, estar disposto a responder perguntas e dúvidas, mas eu preciso ter o conhecimento.
requer não só você proclamar, mas você falar com que a pessoa entenda, que ela veja a importância daquilo que ela ouviu através da palavra que você anunciou a ela. Requer uma revelação que está em Cristo, verdadeiramente na palavra, não é a sua opinião. É o que Cristo diz, não é a minha opinião de dizer que a Bíblia está atrasada, o nosso mundo estamos em outra época, ou a opinião de anunciar e falar, mas isso eu não concordo da Bíblia, não concordo com o que ela diz. Não é para você instigar a dúvida ou prejudicar o anúncio da palavra de Deus, não é para você ser uma pedra de tropeço para a palavra de Deus. Então, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Deus não precisa de você, você precisa de Deus. E o anunciar da palavra de Deus para os irmãos que professam o teu nome é uma ordem de Deus para nós. E aí entramos no tópico do seu ministério. Não só mais igreja, mas o seu ministério, o meu ministério. E vamos aprender um pouquinho do ministério de Paulo. Em Romanos 15, do 17 ao 21. Deus, ele é soberano, mas isso não é desculpa para desobedecer a seu chamado para crer no Evangelho, para você invocar em confiança seu Filho Jesus Cristo e desfrutar da salvação. Em Romanos 1:20 diz que somos, em nosso pecado e rejeição do Evangelho, indesculpáveis. No início do livro de Romanos já mostra que nós somos indesculpáveis. Essa passagem ela nos comunica duas verdades distintas, que todo ser humano é responsável pelo modo como trata a palavra de Cristo. E todo cristão é responsável por transmitir a palavra de Cristo. Todos prestarão contas a Deus em relação a terem completado esse último elo da cadeia, vamos dizer assim, em relação a terem crido. Onde quer que Deus nos tenha colocado, nós temos que estar seguros que ninguém à nossa volta possa dizer que não ouviu ou que não entendeu a palavra de Deus. Você deixa de anunciar a sua palavra com entendimento, com conhecimento, professando a sua fé em Cristo Jesus? Ainda hoje pode ser que haja no seu coração espaço para desculpas. A desculpa mais coerente seria nunca ter ouvido o Evangelho, a palavra de Deus. Ou realmente você foi exposto ao Evangelho, mas você não entendeu de fato com o seu intelecto. Se você foi exposto e você aceitou a palavra de Deus, aceitou a Cristo como Salvador, subentende-se que você entendeu. Então, é necessário levar essa palavra àqueles que diríamos que seriam os gentios, que são os insensatos, ou seja, os sem entendimento, porque estes não conhecem a natureza de Deus, a sua santidade. Eles têm necessidade de santificação. Eles têm a necessidade de promessas de perdão por substituição implícita na adoração a outros deuses, a bens materiais, a outros ídolos. E saber todas as promessas sobre um Messias que foi prometido. E especialmente o fato do Senhor poder se tornar, o Senhor Jesus, a nossa justiça em nosso lugar, morrendo em nosso lugar. Verificando o ministério de Paulo, nós vemos uma das suas marcas, a autoridade com que ele fala sobre a palavra de Deus. Segundo, ele realizava sinais sobrenaturais para mostrar que ele era um agente embaixador real da palavra do Senhor.
A pregação do Evangelho hoje, ela é suficiente para convencer e transformar vidas. Eu não preciso de algo sobrenatural, mas o Espírito Santo de Deus que habita na nossa humanidade é capaz de tocar o coração daquele que precisa ouvir a palavra de Deus, que é um escolhido por Deus. Por isso, não podemos deixar de falar da palavra para ninguém, porque nós não sabemos quem são os do Senhor, os escolhidos, os que são chamados. Não é uma continuação de um trabalho. Paulo não pegou o trabalho de alguém e continuou o trabalho de alguém. Tanto que Paulo, ele foi um missionário, ele trabalhou fora do campo, ele foi levar mensagem para quem nunca tinha ouvido falar. Foi falar para Roma, foi falar na Espanha, há todos os indícios de que ele foi pregar na Espanha. Então, aonde você tem anunciado? Pô, eu não sou um missionário, não saio anunciando a palavra de Deus fora do meio que eu convivo, não fui treinado, não fiz um curso de teologia para pronunciar a palavra, mas o meio em que você convive, os lugares que você frequenta, são pessoas que são tão ignorantes quanto um dia você foi. E mesmo você nascido na igreja, você foi um ignorante também. Você foi um religioso, mas quando a palavra tocou o seu coração, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Você sabe o ponto marcante do seu chamado. Então, a pregação do Evangelho, ela é suficiente para transformar a vida de pessoas. Lembre-se das marcas de Paulo, mas lembre-se que você também é um discípulo de Jesus Cristo, onde as pessoas primeiro vão olhar para você, para ver a palavra de Deus sendo manifestada através das suas atitudes, da pessoa que você é. Depois, através de vocês, elas vão conhecer a diferença de você nesse mundo, porque você segue o discípulo maior, você segue o mestre, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Para sua reflexão, deixo essas perguntas para você. Paulo tinha como plano ir à Espanha. Quando ele escreve a carta aos Romanos, ele ainda não tinha ido conhecer a igreja de Roma, que não foi ele quem fundou a igreja, mas ele tinha como plano visitar a igreja de Roma, que ele não conhecia, ajudar os judeus das perseguições, levando donativos, tanto que Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele está indo em direção a Jerusalém para levar esses donativos aos irmãos que estavam passando por necessidades. Ele tinha como plano apoiar e fortalecer aqueles que já foram alcançados, tanto que ele manda cartas às igrejas que foram fundadas, que foram criadas na época dele, perguntando, aconselhando, orientando. Ele tinha como plano levar a palavra àqueles que ainda não foram alcançados. Então fica para você a pergunta: quais são os seus planos? Qual é o seu envolvimento com obra missionária? Missão mesmo, com os missionários que estão lá fora. Uma oferta, uma contribuição para esses irmãos, um e-mail, cartas de encorajamento, cartas hoje não, né? Diria e-mails, né? De encorajamento. Quanto que você tem feito para que pessoas sejam alcançadas pela graça de Cristo? Você mostra que ninguém pode ser salvo por sua própria obra, obediência à lei, mas somente pela obra de Cristo. Não é pelo seu mérito que você vai ser salvo.
Você tem consciência, você cristão, que há tanto tempo está na igreja, você tem consciência que não é pela obra que você vai ser salvo? Que não é você obedecendo a palavra de Deus, a lei, né? Você vai ser salvo? Você ora pelos missionários ou por um missionário? Você ajuda? Como você ajuda esse irmão que está proclamando a palavra de Deus em outros lugares do mundo, onde a palavra muitas vezes é proibida de ser penetrada? China, os países árabes. Hoje nós temos perseguições dentro do país do México pelos próprios traficantes, porque a igreja tem retirado jovens das drogas, então os cristãos têm sofrido perseguição. Quais são os seus planos? Como você anuncia a palavra de Deus? Na sua casa, começar dentro da sua arca, né? Que é a sua casa aí. Você tem anunciado o evangelho, a palavra de Deus para o seu marido, ou para sua esposa, para os seus filhos, para sua sogra, seu genro, sua nora, seus netos? Você tem sido testemunho da palavra de Deus perante eles? Quais são os seus planos? Finalizo a aula de hoje desejando a graça do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família, e com este vídeo em que você vai ouvir falar de quem é Jesus. Você sabe quem ele realmente é? Do reverendo Hernandes, um pedacinho de uma pregação dele. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Eles já conheciam Jesus, mas a tempestade levou-os a um nível mais profundo do conhecimento com Jesus. E agora eles perguntam uns para os outros assim: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? E nós poderíamos responder esta pergunta: este é aquele que lá nos refolhos da eternidade, antes da criação do mundo, com o Pai e o Espírito Santo, traçaram um plano perfeito, eficaz e vitorioso para toda a história da humanidade. Quem é este? Este é aquele que no princípio criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele de quem os profetas falaram, para quem os patriarcas apontaram. Este é simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue colocado no batente das portas libertou o povo de Israel da morte. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo. Este é aquele que foi simbolizado pela arca da aliança. Este é aquele que foi simbolizado para aquilo que estava dentro da arca: as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo propiciatório, a tampa da arca, onde a glória de Deus se manifestava. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel. Tudo apontava para Jesus. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo sábado. Ele é o nosso verdadeiro descanso. Tudo era sombra, ele a realidade. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Quem é este? Este é o Verbo eterno, o Verbo pessoal, o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
Quem é este? Este é o autor da vida, este é o criador do mundo, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta da salvação, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o Filho de Deus, este é o sol da justiça, este é a brilhante estrela da manhã, este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós não levou em conta a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta de ser o nosso Redentor. Quem é este? Este aqui que andou por todo lado no poder do Espírito, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressurgiram. Quem é este? Este é a pedra fundamental da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o nosso Salvador, este é o Messias, o desejado de todas as nações, este é o Rei dos Reis, este é o Senhor dos Senhores. Quem é este? Este é aquele que suou sangue no Getsemane, sangrou, chorou no Getsemane, na mais titânica batalha, para derramar a sua alma na morte, para nos resgatar do inferno. Quem é este? Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, este é aquele que levou sobre o seu corpo nos madeiros nossos pecados, aquele que foi cuspido, aquele que foi vilipendiado, aquele que estendeu os seus braços na cruz e transformou aquele patíbulo de horror num palco da glória de Deus e no instrumento da nossa redenção. Quem é este? Este é aquele que foi sepultado, mas aquele que arrancou nas entranhas da morte, o aguilhão da morte, e ressuscitou gloriosamente, poderosamente, vitoriosamente. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu, está sentado no trono, o nosso grande advogado, o nosso supremo sacerdote, aquele que reina sobre as nações, aquele que levanta reis e depõe reis, aquele que tem as rédeas da história em suas mãos. Quem é este? Este é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja, este é aquele que governa a igreja. Quem é este? Este é aquele que vai voltar para buscar a sua noiva, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, gloriosamente, vitoriosamente. Quem é este? Este é o nosso glorioso Redentor, a razão da nossa vida e da nossa esperança. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor agora e pelos séculos eternos. Aleluia.